poder usar a arte, né, exatamente para tocar nas pessoas, né, outro dia uma moça me mandou uma mensagem, né, no Instagram, fala assim, não, esse material aqui eu vou usar para evangelizar e tal, e realmente, né, eu tenho muita resposta positiva. O sobrenatural existe e ele vai prover, é só na caminhada, né, é só muitas vezes através de dificuldades, Deus permitindo, né, situações, porque é só nessas situações que você é testado, né, que existe falta, para você não, né, você confia ou não confia, né, e daí, conforme você vai confiando, né, a tua fé vai sendo provada e você vai, né, não, realmente Deus provê, né. Esse novo dinheiro vai ser rastreável, né, esse novo dinheiro, agora que você, né, eu te dou uma nota, não tem ninguém rastreando, né. A partir do momento que é tudo digital, né, não só é rastreável, como eles podem controlar o que você consome, né. Então, assim, em breve, né, eu falo, aproveita e vai bastante no shopping, vai, né, bastante nos lugares que você gosta sem máscara, porque, eu não sei, em breve aí vai, né, já começaram, não, a China de novo, né, a China tá em lockdown, tá em quarentena. Olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida, aqui pela rádio New Life Web, também pelo nosso canal no YouTube, New Life Web Rádio, e também nas outras plataformas. Estamos aqui com mais um Palavra de Vida chegando para você, e sempre você já sabe, né? Tem uma palavra especial, uma palavra de vida ao seu coração. Ao meu lado, como sempre, está ela, Tati Misael. Como vai, Tati? Olá, Cláudio. Graças a Deus, tudo bem? Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém. E por isso nós estamos alegres, né? Porque o Senhor é bom a todo tempo. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, você já sabe, quando nós estamos nessa tela, é porque estamos recebendo convidados, né? E essa semana, esse mês, estamos recebendo muitos convidados, sendo muito agraciados por Deus, né? Por disponibilizar esse tempo dos nossos convidados em estarem aqui com a gente, né, Tati? Isso mesmo, Cláudio. E como você bem disse, né? Sempre trazendo uma palavra de vida para os nossos corações, em tempos, né? Que consideramos um tempo difícil, mas temos a certeza que Deus tem cuidado de cada detalhe. E hoje eu quero que você apresente o nosso convidado, porque, olha, é muito conhecimento. Amém. E às vezes eu acompanhando o trabalho dele, sai até um pouquinho de fumacinha na minha cabeça, porque é muita informação. Com certeza, com certeza. Sempre aprendendo, né? E é muito Demais. bom aprender. Hoje temos a alegria, né, de ser honrado pela presença, né, do ator e escritor Felipe Folgosi, que está aqui com a gente. Tudo bem, Felipe? Muito obrigado, a paz do Senhor, e seja bem-vindo aqui a New Life Web e o Palavra de Vida. Eu que agradeço, Cláudio, Tati, muito obrigado pelo convite, né? A paz do Senhor para todos os ouvintes, espectadores aí, é muito bom estar com vocês. Obrigado por estar aqui com a gente nesse momento todo especial, por ter aceito, né, o nosso convite e disponibilizado aí, né, do seu tempo precioso para poder, né, trocar essa experiência com a gente, passar um pouco desse conhecimento. Mas primeira pergunta que eu quero fazer logo: como é que o Felipe Folgosi foi encontrado por Jesus? E bom, para quem se interessar, tem alguns testemunhos aí em igrejas, né, no YouTube, onde eu falo com mais, né, espaço, mais tempo, mas bem resumidamente, foi aos 15 anos de idade, a minha mãe se converteu e eu fui na leva, vamos dizer assim, né, eu, meu irmão na época, e vivia intensamente dos 15 aos 30 anos, aí eu tive um momento ali de filho pródigo, né, me rebelei, e voltei aos 40 anos, graças a Deus, Deus me trouxe de volta, né, e é isso, né, temos buscado viver segundo os princípios bíblicos, porque né, o tempo urge, não é tempo de brincar com
né, com a vida espiritual, porque eu creio que Jesus está às portas aí. Amém, amém. Tá. É verdade. E aí, como foi a aceitação das pessoas, né? Porque você é uma pessoa pública, né? Você está no meio de pessoas que não acha tão normal, muitas vezes, você abrir mão de estar no meio de baladas, bebidas, né? Como que é para você? Como foi para você essa abrir mão disso tudo e a aceitação das pessoas? Olha, eu não sei, na verdade, eu não me preocupava muito com isso, assim, né, quando eu me converti. Claro, né, eu ainda estava estudando e isso foi 89, né, então eu peguei todo um movimento ali de crescimento da igreja no Brasil, né, vamos dizer, um boom do evangelho no Brasil. Então, assim, para muita gente era estranho, era uma coisa que as pessoas ainda não tinham. Né? Hoje em dia é mais fácil, eu acho que a maioria das pessoas tem um parente, um colega, algum amigo, então, assim, mas naquela época, né, ser evangélico era uma coisa meio. As pessoas não tinham informação, então tinha até um estereótipo, né, que era só o irmãozinho ali da Assembleia, né? Com aquela coisa, né, tinha que estar de terno e com a Bíblia debaixo do braço, não que a gente não deva andar com a Bíblia debaixo do braço, mas que, enfim, então assim, né, na minha escola me apelidaram de Clark Crente, porque na hora do intervalo eu tinha uma bíbliazinha dos Gideões de bolso, né, então eu ia no pátio ali da escola, eu ia ler, mas tinha meus amigos, né? Quer dizer, a diferença era essa, né? Que eu não bebia, nunca fumei, não usava drogas e né, parei de falar palavrão, né? E as pessoas começavam a notar, né? Então, mesmo no meio artístico, né? Assim, eu não chegava e falava claramente, né? Mas muitas vezes as pessoas iam perguntando exatamente por isso. Estava e eu, assim, ia, claro, né? Dependendo dos lugares, mas assim, ia numa festa, né? Ia na época, assim, um aniversário no barzinho, eu ia. E aí, não bebia, né? Eu ia muitas vezes, mas você não bebe? Mas por quê? Como você não bebe, né? Então, através do comportamento, que às vezes era uma abertura para poder falar de Deus, né? Não, porque enfim, eu creio nisso. E muitas vezes isso era estranho, diferente, porque é totalmente contra a cultura, né? Mas assim, então, mesmo, né, nos anos que eu fiquei na Globo, as pessoas elas respeitavam, né? E mesmo assim, depois de anos, eu vi que esse comportamento gerou frutos, né? Por exemplo, tinha um ator do Rio chamado Duda Ribeiro que desenvolveu leucemia, né? Ele fez algumas novelas, ele não é tão conhecido público, mas ele fez muito teatro, e nós fizemos uma peça com uma galera na época, o Marcelo Farias, o Pedro Vasconcelos e tal, né, os atores jovens, assim, dos anos 90, nós viajamos 6 meses pelo Brasil, né, e eu dividia quarto sempre com o Duda, né, a gente tinha a permuta dos hotéis, enfim, então, a gente sempre, né, ficava de 2 em 2 nos quartos, e o Duda era o meu parceiro, né, e eu sempre, toda a cidade que a gente chegava, né, todo novo hotel, eu sempre colocava minha Bíblia ali no criado mudo, e ele notava, né, e anos depois, né, sei lá, mais de 15 anos, talvez 20, não lembro exatamente quanto tempo, mas bastante tempo, e eu já sabia que ele estava doente e tal, e uma vez ele mandou, a gente conversou pelo Facebook, né, e ele falou para mim, né, enfim, apesar, né, dessa distância, a gente tinha muito carinho, né, essa é uma coisa bacana também, né, do trabalho na classe artística. Às vezes você faz uma novela, uma peça, você convive intensamente com aquelas pessoas e às vezes, né, fica depois alguns anos sem se ver, mas assim, o vínculo continua, né? A amizade continua. Então daí ele me falou isso, ele falou, olha, você acredita que a tua relação com Deus, naquela época, isso, a gente fez essa peça, foi em 94, tá? Ele falou, isso me ajudou muito nesse momento que eu estou passando, de me aproximar de Deus, e a coisa que eu não imaginava, né? E daí eu falei, poxa, Duda, que bom, entendeu? Né? Eu oro por você, né? Que, enfim, ele veio a falecer, mas eu sei que, eu não sei exatamente, né, se ele chegou a confessar, né, Jesus, se ele entregou, mas ele me falou que aquilo era o momento que ele passou a buscar a Deus, entendeu? Ele se lembrou daquilo,
e falou, né? Então, assim, a gente não tem noção, às vezes, de como a gente impacta a vida das pessoas, né? Então, eu já tive algumas experiências, assim, de pessoas virem falar comigo. Uma vez, eu estava no SBT aqui em São Paulo, ali, eles têm uma praça de alimentação, e veio um rapaz que eu nunca vi, ele falou, olha, há anos atrás eu vi um testemunho seu, acho que era, não sei se era Santa Bárbara do Oeste, enfim, numa igreja aqui no interior de São Paulo, né, que durante esse período, né, dos 15 aos 30, eu fui muito ativo, né, e tinha DONEP, tinha Atletas de Cristo, né, enfim, eu costumava dar muito testemunho, né, porque eu estava na Globo e falava publicamente que eu era cristão, né, e isso era meio, né, uma novidade, assim, na época era só o Dedé Santana e eu, mas assim, de jovem, né, e na novela mesmo era só eu, não tinha nenhum outro, né, então, e aí ele veio me falar, ele falou, olha, né, por aquilo eu acabei, né, confessando Jesus, e, então, assim, aquela coisa, né, a gente tem que fazer, né, falar, né, como o apóstolo Paulo falava, né, eu plantei, Apolo regou, agora o colher é de Deus, né, então, né, é isso, a gente não sabe, né, mas quem sabe na glória, um dia a gente vai se surpreender com as pessoas. É verdade, é verdade. Naquele período, a Bíblia que ele leu foi a sua vida, né, seu testemunho. E na verdade, eu não lembro quem que era eu não sei se era o Towser ou o Chesterton, enfim, um desses grandes evangelistas, né, que falava, né, pregue o evangelho e, se preciso, fale, né, então, assim, no sentido de o melhor testemunho é a conduta mesmo, né, a vida. Claro que a gente é falho, né, então, às vezes, eu peço assim, uma misericórdia, que volta e meia, às vezes a gente dá uma mancada, né, fica nervoso no trânsito e tal, mas o ideal realmente é cada vez mais se tornar um imitador de Cristo, para que, sem que você precise falar, que as pessoas notem, né, que a presença do Espírito Santo seja tão forte, né, que as pessoas notem e venham perguntar, né, elas já se interessem simplesmente pelo teu comportamento, né. Verdade. É interessante, e falando disso, né, do testemunho, né, e eu vi também que você, quando estava na Globo, que você tinha presenteado algumas pessoas com uma Bíblia, né, e uma semente foi plantada, né, e eu lembro muito de você na novela Olho por Olho, era, né, pequeno, em Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, acho que você deve não vai me falar que era criança, não. Nossa, tá? Vai falar se é criança pequena. Regular na idade, não vem me... Ok. Eu lembro do personagem, o Aleph, né, que né, tinha aquele, né, aquele olhar e aquela coisa toda, muito bacana. Mas, assim, da Bíblia, o que te motivou a fazer isso? Foi uma forma que você encontrou de deixar uma palavra para aquelas pessoas importantes do staff, da onde você trabalhava? Então, como eu falei para vocês, né, logo quando eu me converti, para mim foi uma coisa muito, muito forte, né, o primeiro amor, assim, eu estava muito engajado, né, na igreja na época, inclusive com missões, assim, e eu já contei alguns testemunhos, né, que eu já fazia escola de teatro, né, mas eu cheguei a um momento que eu marquei um gabinete com o pastor e orei, entreguei, se era da vontade de Deus, eu não sabia se realmente esse desejo de fazer teatro, né? Apesar de não ter muita perspectiva profissional na época, né? Eu já fazia comerciais em São Paulo, mas assim, não tinha outras emissoras, e era só a Globo no Rio, né? Era muito distante do meu universo, da minha possibilidade, né? De repente poder vir a trabalhar como ator profissional, mas de qualquer forma, né? Eu orei e tal, e então, desde o momento que, quando eu passei no teste do primeiro trabalho que eu fiz, que foi Sex Appeal, em 92, para mim era uma coisa missionária, entendeu? Para mim eu falo, não, Deus abriu essa porta porque, né, eu vou... Então, eu sempre tive esse entendimento, né? Então, essa questão de dar Bíblias era uma forma que eu, na época, encontrei de tentar, né, evangelizar. Então, é difícil alguém recusar um presente, assim, né? Até por educação, né? Então, eu tinha meio essa estratégia, assim, né? De algumas pessoas que, na verdade, às vezes o Espírito Santo me tocava, né? Então, eu sentia no coração, assim, e me dava. Então, desde do pessoal, né? Vamos dizer, das internas, assim, diretores, produtores, né?
até como, né, o pessoal na frente das câmeras, né, atores e tal. Então, volta e meia eu fazia isso, né, eu comprava e independente, não era assim, essa pessoa, vamos dizer, sei lá, ela vai ser mais fácil dela aceitar do que outras pessoas, assim, não. Né, inclusive, né, eu cheguei a dar Bíblia para pessoas que, humanamente falando, falam assim, a pessoa vai rejeitar isso, né? Mas, novamente, eu não via, né, com esses olhos, assim, quando eu sentia que Deus falava, né, botava no coração, eu falava, bom, então vou lá e vou... Porque daí é aquela coisa, né, o fazer é de Deus, né? Amém. Né? Amém. Amém, glória a Deus. Mas chegar até onde você chegou não foi muito fácil, né? Você encontrou muitas lutas no caminho, né? O que eu acompanhei um pouco da sua história, você trabalhou desde muito cedo, né? Ajudou a sua mãe. Eu acho que assim, a vida, né, cada história, né, e é verdade, né, as dificuldades às vezes são capítulos que a gente pode contar depois, né, de superação, graças a Deus, né, então, às vezes o pessoal, né, olha para mim e fala, né, o cara é playboy, né, rico e tal, não, eu nasci numa família de classe média, meus pais se separaram aos 10 anos, aí nosso padrão de vida despencou, né? Graças a Deus eu tive né, meus pais puderam pagar um colégio, né, bom para mim, mas meu irmão mais velho, por exemplo, estudou em colégio público, porque ele repetiu alguns anos, daí chegou uma hora que ele foi estudar em colégio público. Né? Eu cheguei a estudar em colégio público, né, acho que na segunda série, durante um pequeno tempo, mas daí eu meio que brigava todo dia lá, voltava lanhado e tal, meus pais falaram, não, é porque, enfim, eu também na época era meio esquentadinho, assim, mas brigava todo dia na escola, daí acabei indo para o colégio particular, mas assim, eles se esforçavam bastante para pagar. E mesmo depois, né, da separação, eu fui estudar com bolsa de estudo, porque, né, a gente não tinha dinheiro, então né, várias vezes ganhamos cesta básica da igreja, né, várias vezes passando, né, a gente tinha vendido, né, meus pais separaram, venderam um apartamento, né, o dinheiro foi acabando conforme os anos foram passando, né, minha mãe não sabia administrar, vivendo de aluguel, então chegava mês que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, assim, e que Deus, casou bem na época da conversão, e Deus, sabe, tem vários milagres, assim, de o dinheiro aparecer na última hora, assim, sabe? Eu, né, comecei a trabalhar muito cedo, né? Com o primeiro emprego de brincadeira foi aos 13 anos, mas daí com carteira assinada aos 14 em locadora de vídeo, ainda, né? Porque eu gostava, mas assim, pouco tempo depois, aos 15 eu já estava ajudando em casa mesmo, assim, né? Dei aula particular, né? Vendi caneta em papelaria, assim, bem desde cedo, assim, né? Aprendi a dar valor ao trabalho, né? Então, graças a Deus, né? Assim, Deus acabou, né, abençoando de poder, né, ter cuidado da minha mãe, ajudar meu irmão, enfim. E a vida como a maioria das pessoas aqui no Brasil. Mas essa diferença de crer e não crer, né? Quando você não crê, você fica desesperado, você vai, né, vai buscar, sei lá, né, coisas para querer saber o futuro. A maioria das pessoas ficam inseguras, daí vão buscar cartomante, vai buscar, né, astrologia, vai no pai de santo, vai fazer para querer ter algum tipo de segurança, né? E quando você está em Deus, você acredita, né? Você crê que Deus vai prover, que Deus, né? Ele trabalha enquanto nós dormimos, né? A graça dele nos basta e é o grande divisor, né? Te move, né? Te move a sempre, né, crer nos propósitos e avançar, né, em fé. Então, assim, eu sou muito grato, né? Mas é isso, né? Então, não é... e nunca foi fácil, mesmo assim, eu falo, né? Eu já falei em testemunho, eu era protagonista lá do Olho no Olho na Globo e estava morando de favor no Rio, pegava ônibus, né? O primeiro carro que eu comprei com o dinheirinho ali, eu dei para minha mãe, né, em São Paulo. O segundo carro que eu ganhei, que eu comprei, eu dei para o meu irmão poder trabalhar, só depois que eu fui comprar um carro para mim, assim, né? Então, né, e dormi, e depois, algumas novelas ainda, eu dormia, né, de favor, assim, porque não tinha grana para pagar
porque ajudava a minha família em São Paulo, né? Então, até começar realmente, né, a ter, inclusive, né, o mais, vamos dizer, poder de barganha, né, na emissora para exigir, né, não, agora eu quero um apartamento, né, eu quero né, que vocês cubram a moradia, né, porque, enfim, eu não era do Rio, né. Então, assim, mas nada é fácil, né? E depois, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui estudar, né? Fui fazer faculdade lá. Eu já tinha, acho que, já tinha uns 10 anos de carreira no Brasil, né? Na televisão, assim. E quando eu morei lá nos Estados Unidos, eu morei como estudante. Também trabalhei, né? Entreguei comida ali, fui driver, fui garçom, fui barman. Para mim, trabalho, né, não tenho, todo trabalho é digno, assim, né, então, né, para mim, assim, aos olhos humanos, você dá um passo atrás, né, para mim não, você está numa experiência ali, né, como muitas pessoas que às vezes vão para os Estados Unidos, né, eu tinha, no começo eu estava morando sozinho, né, mas aí eu falei, não, eu estou passando muito tempo aqui sozinho, preciso me enturmar, daí conheci, né, uma galera brasileira, isso lá em Los Angeles, e primeiro eu morei com, né, um casal, depois eu morei com 3 outros brasileiros, né? Eram 4, uma galera, né? Tipo aquela uma república, né? Uma república, assim, isso. Né? Muito comum. E tinha, por exemplo, gente que eu lembro que tinha um rapaz que era da Baixada Fluminense, eu não lembro de que cidade que ele era exatamente, que ele tinha ido lá exatamente para começar do zero, ser lavador de prato. Né, e com o tempo ele foi, sabe, depois galgando até virar gerente de uma loja de celulares, enfim. Eu fui para estudar, mas assim, né, de novo, todo mundo ali meio que ralando, né? Ralando. E ele, né, que fala, pô, mas você tá na televisão, como o que você tá fazendo aqui? Eu falo, cara, eu tô, né, eu posso, né, eu trabalho desde os 13 anos, eu sou acostumado a trabalhar. Né, eu não vou ficar, né, de bobeira aqui sem fazer nada, né? Eu ia para a escola de manhã, mas eu preciso me ocupar, entendeu? Né? Então, qual que é o trabalho na época que tinha, né? Garçom, eu falei, vamos lá. Claro que depois eu troquei meu visto, né? Eu peguei um visto O1, que é um visto para, eles falam que habilidades especiais, né? Para quem é ou atleta ou artista e tal. E daí sim, eu comecei a fazer, né, testes, eu cheguei a fazer comerciais, fazer locução para o Brasil, né, de comerciais e tudo, mas é isso, né, eu lembro que o primeiro dia, assim, que eu ganhei que eu, né, fiz um shift, né, de driver, né, eu ganhei um tip, eu lembro que eu era à noite, eu lembro que eu chorei, assim, no sentido de Deus, né, olha só, eu tô... Porque eu já tinha 10 anos, né, e às vezes o ser humano, a gente se habitua, né, com as coisas. Mesmo eu estando aonde, eu nunca imaginava que eu iria estar aqui, né, exatamente, estar trabalhando na televisão, né, sendo conhecido no Brasil inteiro, os meus sonhos sendo realizados, às vezes você se habitua, né, com o passar do tempo, você começa a reclamar isso aqui, sei lá, tá atrasando, sei lá, você começa, né, você fala, caramba, né, esse era o que eu sonhava, e mesmo assim, às vezes você... E daí, né, esse tempo que eu morei nos Estados Unidos foi muito bom exatamente para eu revisitar tudo aquilo, né? Meio que voltar a uma época antes de eu, né, começar a trabalhar na televisão com 17 anos, nessa época, né, de ralação, de, né, pegar ônibus e dar aula particular né, e dormir pouco e tal. E eu falei, então me deu uma nova apreciação, assim, sabe, né? Em inglês, a new appreciation, assim, de tudo que Deus tinha feito, né, já para mim. Então, às vezes, né, em inglês, eles têm um ditado que fala count your blessings, né, que eu acho muito legal, tipo, né, a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, o que Deus já fez na tua vida, né, então, para mim, esse tempo, esses meus 2 anos nos Estados Unidos, é um tempo muito, né, que eu tenho uma memória muito preciosa, assim, né, da época que eu vivi aí. Inclusive, um dos meus livros, né, vou mostrar aqui para o pessoal, que é esse aqui, o Knock Me Out, é exatamente a história que eu escrevi quando eu voltei dessa temporada. Quando eu voltei em 2003, né, aí eu falei, não, eu quero contar uma história colocando um pouco do que eu vivi, né, um pouco das experiências, e enfim, daí, né, é uma história que se passa no mundo do MMA, porque tem muito lutador de jiu-jitsu brasileiro
né, que foi dar aula aí, que foi, né? Isso. Então, mas é uma história que eu gosto demais, assim, exatamente. Quem mora fora, inclusive, né, a galera, muita gente, né, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, do Japão e tal, já aproveitando, né, para falar dos livros aqui. Nós vamos falar mais dos livros, mas vamos falar. Mas eles me pedem, né, e eu envio, assim, porque eu acho que é até uma forma do pessoal também matar um pouco a saudade, assim. Com certeza, com certeza. E nós estamos aqui em New England, né, com certeza você conhece. Conheço. Né, os puritanos, né, e tudo mais, conhecer essa história aqui pra gente, né, muito bacana. O Aurora se passa em Boston, em Massachusetts, que é aí pertinho, né, mesma região, assim, né. Isso mesmo. E nós estamos aqui numa ilha chamada Cape Cod, né, onde... Cape Cod é o fino, né, o filé aí. E Martha's Vineyard, né, são aí... Isso. Vocês estão aí é chique aí onde vocês estão. Aqui onde nós estamos aprendendo mais de Deus, sendo cuidado por Deus tremendamente. Mas vamos falar de você. Você falou um pouco mais, assim, dos Estados Unidos. Foi o divisor de águas esses 2 anos, né, que você viveu aqui? Mudou muita coisa? Sua visão de mundo foi completamente diferente do que você tinha antes de ter essa temporada aqui? Olha, muito da questão da minha profissão, né? Do trabalho de ator e de como... Porque eu, né, como eu disse, eu cheguei a ter contato com atores, né, com estúdio, conheci gente, produtores, e fui para, né, por exemplo, participei lá da festa do Globo de Ouro, que, né, do Golden Globe, que é um dos maiores eventos aí. Convivi, né, eu pude ver em loco ali essa coisa de Hollywood, né, como funciona e tal. Então, nesse sentido, foi muito... Né, e eu cheguei aí dia 9 de setembro de 2001, 2 dias antes do atentado de 11 de setembro. Né? Então, foi uma época também que eu vi muita coisa né, vários pastores dizem que realmente houve um retorno às igrejas, né? Muita gente que estava meio afastada na época, né, nos Estados Unidos, que tinham de repente um berço cristão e tal, muita gente foi procurar as igrejas porque o povo ficou meio traumatizado, né? As pessoas não... Então foi um momento também de vamos dizer, de quase um avivamento nos Estados Unidos, né? Então eu meio que presenciei isso, né? Eu tinha 2 igrejas, né? Uma igreja de brasileiros e uma igreja americana, né? 100% americana, assim. Eu frequentava as duas, assim, né? No domingo eu ia de manhã na americana e à noite na brasileira, assim. Então, assim, claro, né? Tudo, né? A experiência de você morar fora, né? De sair da zona de conforto, né? De ser meio que um deserto voluntário, assim, né? E de estar dependendo de Deus, né? Então, como eu falei, né? Aqui no Brasil, eu estava com uma vida bem, vamos dizer, cômoda, de certa forma, né? Eu estava, né, na televisão, estava contratado, né, as coisas estavam indo, mas eu sempre tive esse sonho, né, de morar fora, e na época, quando, né, da adolescência, que geralmente o pessoal faz intercâmbio, era a época que a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Então, era um sonho meio que eu tinha... deixado na gaveta, assim, mas eu queria realizar em algum momento, né? Então, quando eu tive, né, uma oportunidade, né, juntei um dinheiro, né, e tal, para poder, né, deixar, né, cuidando da minha família no Brasil e tal. E aí, e também uma série de fatores, né, que tudo meio que alinhou para eu ir passar esse tempo nos Estados Unidos. Na verdade, eu ia ficar 6 meses, né? Daí, dos 6 meses acabaram virando 2 anos, né? Mas foi uma época, assim, incrível, né, de aprendizado em vários sentidos, né? É isso. Tati. Então, chegou um momento, assim, na sua vida que você meio que brigou com Deus, né? Meio que se afastou. Foi mais ou menos exatamente quando eu voltei dessa temporada aí nos Estados Unidos também, né? Eu né, passei por cima, né, mas também uma das coisas que me fez, me motivou, né, nesse momento a ir para os Estados Unidos, foi meu pai faleceu, eu terminei um namoro, né, que foi bem traumático, assim, na época. Eu estava fazendo uma peça que ela encerrou, eu tinha
estava terminando uma novela, então uma série de coisas estavam meio que, né, terminando, e foi esse momento que eu falei, não, né, eu acho que agora é um bom momento para eu ir morar fora e tal. E nesse tempo, né, de novo, eu fiquei, né, bem sério, né, bem comprometido e tal, mas eu também, no fundo, tinha uma esperança, né, um sonho que eu fosse trabalhar como ator nos Estados Unidos, né? Uma coisa, eu achava que, porque Deus tinha feito, né, aqui no Brasil, quando eu tinha 17 anos, que necessariamente a coisa iria se repetir, né? Uhum. E apesar de eu ter, né, em pouco tempo, de quando eu realmente mudei meu visto, que eu podia trabalhar, né, como eu falei, peguei comercial, né, já, inclusive meus amigos americanos, atores, né, do pessoal, dos cursos que eu fazia, eles falavam, cara, né, você tá já, eu tô aqui, sei lá, às vezes em Los Angeles, né, há 2 anos e não consegui nada, e você, né, sei lá, em 6 meses trabalhando já tá, né, conseguindo, mas eu me dei um deadline, assim, porque ao mesmo tempo, no Brasil, eu tava, né, as pessoas estavam me chamando e eu tava falando, eu tô aqui, né, obrigado, agradecendo, e eu sabia que, né, o pessoal vai chamar uma vez, 2 vezes, na terceira vez, daqui a pouco eles falam, olha, o cara tá lá, para de chamar, né? Uhum. Então, eu me dei um tempo de 6 meses, que era até o prazo quando o meu visto ia encerrar, depois ia ter que renovar. Eu falei, bom, se nesse período alguma coisa realmente que vale a pena, né, ficar aqui, acontecer, né, eu vou ficar. E acabou que, né, não rolou nada assim que valesse a pena, né? Como eu falei, eu cheguei a fazer participação em videoclipe também, mas não tive assim, sei lá, um show, né? Fazer parte de um seriado, de alguma coisa assim. E então eu falei, bom, vou voltar, né? E na hora eu, né, não, a direção de Deus e tal, mas quando eu cheguei no Brasil, eu não sei, me deu meio que um amargor, assim, né? Uma revolta, eu fiquei bravo, falei, né? Enfim, também uma coisa meio de maturidade, né? Uhum. Essa coisa, né? Poxa, por que o senhor não fez, né? Como eu queria que tivesse acontecido e tal. Às vezes pensamos que Deus tem que trabalhar do nosso jeito, né? Exato. E daí, junto com isso, nessa questão também vamos dizer, da santidade, né? De estar sempre buscando um relacionamento santo, né? Então, aí eu também meio que eu chutei o balde, falei, né? Aí eu fui para a pista, assim. e é isso, né? É isso, assim, é uma coisa, eu falo, não é tão comum que Jesus, né, fez uma parábola só para falar isso, né? Da tal dos desigrejados, né? Não é só aqui no Brasil agora, né? Eu acho que ao longo dos milênios aí, né? Não é à toa que Jesus colocou nos evangelhos, porque, né, eu acho que muitas vezes as pessoas podem ter essa crise de fé, né? Uhum. Essa crise de, será que eu vou continuar, né, no caminho, ou eu vou debandar, vou querer fazer a minha escolha, né? Então, tá ali, né? Já tá ali para todo mundo saber que existe um caminho de volta, né? E Deus, né, como o Pai ali, ele vai correr, né? Ele vai receber, vai dar novamente o anel de primogenitura, né, e enfim, vai receber como filho, né. Amém, amém. Bom, estamos conversando com o ator Felipe Fogosi, ator, escritor, aqui no nosso programa Palavra de Vida, na Rádio New Life Web. Você que está acompanhando a gente também aqui no nosso canal no YouTube, desde já, obrigado pela audiência, por estar com a gente até esse momento. Fique até o final, com certeza teremos uma palavra de vida ao seu coração. Amém? Tatiana. Então, você acompanhou Olho por Olho, eu também acompanhei. Mas, recentemente, eu acompanhei Carinha de Anjo. E eu tinha que ficar me controlando, porque... Não, Chiquititas ou Aventuras de Poliana. O Carinho de Anjo eu não fiz. Eu fiz Chiquititas e o Aventuras de Poliana. Então foi Chiquititas que eu tava... Porque a gente tem uma filhinha de 6 anos. Foi Poliana, você me falou, a Poliana, né? Então, porque assim, a gente tem uma filhinha de 6 anos e que tá ali ligadinho o tempo todo, né? Então, a gente fazia companhia para ela e eu acompanho seu trabalho. E a gente sabe que nem sempre é esse ambiente de criança, né?
aquela coisa mais inocente. Hoje, quando você recebe os convites, como que você analisa? Você nega? Ou o que vier você costuma fazer? Como que você faz para escolher esses trabalhos? Sim, não, já, né, tirando esses 10 anos, esse ato aí que eu fiquei longe, né, que eu não tinha, o critério não era principalmente espiritual, né, era mais artístico, aquilo que, não, eu quero trabalhar com esse tal diretor ou tal autor, né, porque isso vai me impulsionar minha carreira, né, mas desde que eu retornei, né, e mesmo antes, né, eu sempre me preocupei, né, com que tipo de coisa, né, estão me convidando, qual que é a mensagem, né, que isso vai passar. Então, né, nos últimos anos é isso. Já recusei muita coisa, né, porque mesmo se aparentemente a história não, eu sempre vejo assim, qual que é a tal da moral da história, né? No final das contas, quais são os valores que... E é isso, né? No meio secular é difícil, às vezes, você ter, né, alguma produção que ainda mais nesses dias que a gente está vivendo, né, de woke, né, de lacração e muita doutrina, né, doutrinamento sendo passado, né, muita propaganda sendo passada através da arte, né, para tentar subverter, né, não só jovem, criança, adulto, enfim. Então, sim, né, eu fico muito prestando atenção nisso, né, e também, inclusive, foi um dos motivos de eu querer contar as minhas histórias, né, porque no material que eu produzo, eu controlo o que está colocado ali, né, então, né, foi por isso também que eu, né, ao longo dos anos fui produzindo, né, hoje eu tenho 6 livros, né, aproveitar já e mostrar aqui, que todos, eu falo, né, eles todos têm moral cristã, dirigidos ao público secular, né, porque quem está salvo já está salvo, então a gente tem que alcançar exatamente quem né, não tá na igreja, e usando a minha estratégia que Deus me deu, exatamente o material que as pessoas recebem sem preconceito, no sentido que, às vezes, uma coisa explicitamente cristã, né, você vai dar para alguém que não é cristão, a pessoa já não vai querer, né, ela já vai falar, isso é coisa de crente e tal, né. Então, agora, se é uma coisa que, né, que, por exemplo, é uma história de terror, assim, né, pessoal, não, então vou ler. E aí, né, a pessoa, ao longo da história, ela vai se identificando com os personagens, né, aquela coisa, né, quando você vê um filme que você gosta, um livro, você esquece que você está lendo, você esquece que você está vendo, né, você entra na história, e aí é mais fácil de você conseguir propor uma reflexão, né, porque até quando você vai argumentar com alguém, a pessoa já está com, né, a guarda levantada, né? Racionalmente. Agora, a história, ela entra pelo um viés emocional, né? Então, a pessoa se identifica com os personagens e aí ela pode já refletir, inclusive, né, nas escolhas dela, nos comportamentos dela. Então, graças a Deus, eu tenho, né, uma resposta muito positiva, um feedback muito, né, ao longo dos anos, como eu falei, já tem 7 anos, né, que eu tenho publicado esses livros. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, assim, por poder usar a arte, né, exatamente para tocar nas pessoas, né, né, outro dia uma moça me mandou uma mensagem, né, no Instagram, fala assim, não, esse material aqui eu vou usar para evangelizar e tal, e realmente, né, eu tenho muita resposta positiva. E, Felipe, como é que foi participar de um reality show, né? Como você aceitou o convite, né, de ir para a Fazenda? Eu fiquei contratado, né, 5 anos da Record, e quando o contrato estava para expirar, e nesses 5 anos eles me chamavam todo ano desde o primeiro ano, né? E eu, né, nunca quis, eu falei, não, né, não tem nada a ver, né, participar disso e tal, eu falei, sou ator. E eles todo ano me chamando. Quando chegou para a gente renegociar, né, o contrato, eu achei que eles, quer dizer, eu acho que eles pensaram que eu iria, né, aceitar fazer a Fazenda como condição de continuar, de renovar o contrato, né? E eu falei não, né? Na época também eu fui convidado para apresentar um programa na Band,
que era o Believe It or Not, né, o Acredite Se Quiser, que era um programa que tinha na Manchete nos anos 80, que eu assistia quando eu era criança, então, né, quando me falaram, pô, eu quero fazer, porque eu era fã desse programa, e daí quando, né, encerrou o contrato com a Band, eles me chamaram novamente, então vamos dizer, o meu sim foi meramente para, vamos dizer, retomar o relacionamento com a emissora, né? Eu nem tinha assistido, né? Inclusive, o primeiro reality aqui no Brasil, que foi Casa dos Artistas, eu estava nos Estados Unidos, então não peguei a febre, não sabia de nada, mesmo depois Big Brother, nunca assisti, né? Nunca me atraiu, então, para mim, foi meramente profissional a escolha, né? Mas lá dentro, e nesse período também, quando eu participei, eu não tinha voltado para a igreja ainda não. Só para o pessoal saber. Mas mesmo assim, eu continuei, né, continuei sem beber, sem usar drogas, sem fumar, né? Mesmo durante esses 10 anos que eu fiquei fora, assim, o meu negócio só era mulher. Namorou bastante, né? Namorei bastante. Inclusive, eu entrei namorando, né? Quando eu entrei na Fazenda, eu estava namorando também, né? A Fazenda era um problema, né, para esse meu relacionamento naquela época lá, mas enfim. E foi um trabalho, foi também, né? A gente aprende com tudo, né? Foi bacana, valeu a pena, eu não me arrependo, não. Eu acho que o público é uma forma do público te conhecer um pouco mais, né? Além de personagem, né? Te conhecer mais. E na época, hoje em dia tem live, né? Mas na época ainda não tinha, então, às vezes era, sei lá, você ia no Faustão, ia na Xuxa, eram 5, né, minutos de entrevista, uma coisa que breve, né? Ou aparecer numa matéria do video show, sei lá, uma coisa que geralmente você tá falando a respeito de alguma coisa e não de você, né? Vamos falar da novela e tal. Então, assim, a Fazenda foi um tempo que as pessoas, de repente, podem, pelo menos no meu caso, né? Eu sei que tem gente ali que meio que também tenta criar um personagem, assim, né, do que acham que o público vai gostar, né? Como eu falei, né, eu não entendia nada, não tinha estratégia nenhuma. Para mim era isso, eu estou trabalhando aqui, vou ficar até o momento que o público quiser que eu fique, mas, obviamente, quero viver, né, já que eu vou ter que viver aqui, viver de uma forma, né, saudável, né? Então, sem entrar em briga, né, sem fofoca, sem discussão, né? Eu sempre tentava, o máximo possível, escapar disso, né? E acabou que eu fiquei até a final, né? Eu fui vice-campeão lá e foi bacana, foi uma coisa muito, né? É interessante, né, que você falando, né? E mesmo assim Deus estava guardando, Deus estava te orientando nesse tempo, porque a chave até brilhou, não é isso? A chave brilhou. Não, posso falar? Nessa época, né? É legal também entrar nisso, né? Talvez, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas exatamente do que eu vou falar agora, né? Então, durante esses 10 anos, né, que eu estava brigado com Deus, eu não deixei de ter, vamos dizer, uma sede espiritual. Eu só não queria dar o braço a torcer, né? Eu estava de birra com Deus. Então, eu acabei estudando, né, uma série de coisas, de astrologia, de gnose, de Rosa Cruz, né? Então, nessa época, você só pode levar um livro, né, lá para a Fazenda, né? E eu não levei a Bíblia, eu levei um livro chamado Um Curso em Milagres, tá? Que é um cristianismo falso. Mas eu durante, né, por exemplo, essa coisa da chave, foi mesmo vivendo lá dentro, né? Eu sei que, porque foi logo em seguida da Fazenda que Deus me trouxe de volta para a igreja. Então, lá dentro, teve vários momentos que eu sentia que, sabe, que o Espírito Santo estava meio que tocando no meu coração, em algumas circunstâncias lá, que só faltava eu realmente, né, ceder, né, e dizer sim. Enfim, não teria como ir numa igreja lá, porque não era, mas então, logo em seguida, poucos meses depois que eu saí de lá, né, que Deus acabou me trazendo de volta, assim, mas ali também já foi um começo de um processo, assim, sabe, de, vamos dizer, quebrar, né, o coração de pedra, assim, que tava lá. Amém. Tá. Como assim foi o seu relacionamento com Deus? Porque a gente fez um programa aqui, a gente apresentou uma estatística
que diz que filhos de pais separados muitas vezes têm dificuldade de ver Deus como pai. Devido, muitas vezes, essa separação, a mãe é mais, né, ligada, e muitas vezes acaba que o pai se distancia um pouco mais. Você teve essa dificuldade? Você acha que isso é real? Bom, é uma questão, né, que vários pastores, né, falam a respeito dessa questão da paternidade, né? Sim. Dessa transferência, às vezes, da figura paterna para Deus, né? Às vezes, se o teu relacionamento com o teu pai aqui terrestre, né, é disfuncional, você, né, tem dificuldade de confiar em Deus, principalmente, né? Então, no meu caso, eu não era exatamente isso, até porque eu tive uma infância, meu pai foi, graças a Deus, uma infância muito presente, né, a primeira idade. Então, depois mesmo depois quando eles se separaram, né, a gente, né, claro, né, fragmenta a família, isso é um trauma, isso é terrível, tira a segurança de qualquer criança, independente da idade, né? Às vezes, né, os pais falam, ele já está mais velho, não vai ter problema, ou ele é bem novinho, também não vai saber, não, desestrutura e tira, principalmente eu acho essa sensação de proteção da família, né? Dá uma insegurança, cria uma questão de insegurança, assim. Mas quando eu cheguei a ficar 1 ano sem falar com meu pai por questão de dinheiro, né, de pensão e tal, dos 15 aos 16, que foi exatamente a época que eu me converti, a época que eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu meio que fiquei independente rápido, né? Depois, quando eu voltei a falar com meu pai, que eu procurei ele, exatamente porque eu sentia a falta dele como pai, de restabelecer o relacionamento, eu já não pedia mais nada para ele, né? Então, e eu sei que depois ele meio que sentiu falta, inclusive, de fazer parte de um momento da minha vida, que é aquele momento que o pai vai aconselhar realmente o filho em questão profissional, né? E eu mesmo gostaria de ter tido ele, né? Eu acho que iria ter me ajudado a fazer contratos melhores, assim, né? Eu, com certeza ele ia me defender, assim, né? Pela experiência profissional dele, que eu tive que meio que aprender na marra, assim. Mas a minha questão, eu particularmente falando, né? Com certeza isso, eu acredito que esse fator é real, né? E daí, claro, que Deus trabalha no coração, né, de cada um, até, né, a gente aprender a realmente depender de Deus, principalmente nessa questão financeira, né, de que vai prover, de você não ficar ansioso, né, com que as coisas vão faltar, até você realmente aprender a confiar em Deus, em saber que o sobrenatural existe, que Ele vai prover, é só na caminhada, né, é só, muitas vezes, através de dificuldade, Deus permitindo, né, situações, porque é só nessas situações que você é testado, né, que existe falta, para você não, né, você confia ou não confia, né, e daí, conforme você vai confiando, né, a tua fé vai sendo provada e você vai, né, não, realmente Deus provê, né. Para mim a questão foi mais essa, como eu já falei, né, principalmente né, de achar que, né, Deus tinha que repetir algo que já tinha feito na minha vida, né, profissionalmente, e também a questão emocional, assim, né, de um desgaste, vamos dizer, de relacionamentos que eu tive, de aquela história de namoro missionário, de tentar pegar meninas que não eram da igreja e levar, né, e durante um tempo, enfim, parecer que, né, que era mais ou menos só para me agradar, e no final das contas não dava certo. Então, ao longo do tempo, isso foi desgastando também, até o momento que eu falei, né, quer saber, né? E claro que eu estou simplificando aqui, né? Também teve muita frustração, tristeza, sofrimento, né? Com isso, até você endurecer o coração e falar, não, agora não vou, né? Sabe, eu vou escolher, vai ser do jeito que eu quiser, né? Vou, sabe, né? Não vou esperar nada, né? Cair na pista e né? E claro, né, que você paga um preço por isso também, né? Amém. Felipe, você falou no início, né, até voltando um pouquinho, né, a conversão da sua mãe, né, que foi um momento muito especial, né,
Vocês estavam, acho que numa loja, né? E uma Isso, pessoa chegou, né? E falou do amor de Jesus, né? Houve um momento de cura, né? Realmente, diante de tudo isso. E em 2019 você, né, veio a perder a sua mãe. A nossa filha aparecendo aqui. E você veio a perder a sua mãe. Hoje você, né, até falou, né, em uma entrevista recente, né, que, né, hoje você está sozinho e está em busca, né, da cara metade. Como é que estar se preservando? Porque muitos jovens, né, hoje, né, querem viver de qualquer maneira, né, querem andar de qualquer maneira, né, mas como, de repente, você pode falar para o jovem hoje, e como é você hoje se guardar e esperar em Deus, né, a pessoa amada, a resposta, né, das suas orações? Olha, aquela história é fácil falar, né? Às vezes é difícil a pessoa, principalmente jovem, né? Porque eu fui jovem, né? Os hormônios ali, né? Yes. É difícil, né? Não é fácil, ainda mais pela sexualização, né? Hoje em dia com rede social, né? Né? Você vê, às vezes, Instagram é quase, né? Fora, né? Site, né? O que tem na internet, site de pornografia, né? Mas rede social, não precisa ser um site de pornografia, aquilo já né? Se você tá fraco ali, as meninas estão expostas ali, né? Aquilo é muito apelativo, né? A gente sabe que o homem é visual, né? Não que a mulher também não tenha suas lutas, né? Mas para o homem então, a Bíblia diz, né? A gente tem que guardar os nossos olhos, né? Principalmente, porque isso já começa a te enfraquecer, né? Então, assim, realmente não é fácil, né? Nessa cultura, então é só você buscando a Deus, né? Né, eu meio que tive que experimentar no sentido de viver, né? Não adiantava, chegou um momento que não adiantava mais. Eu vivi na pele essa questão e posso falar, eu gastei 10 anos da minha vida em relacionamentos que não levaram a nada, né? Muito desgaste emocional, né? Muito, sabe, traição, adultério, coisas que, né, eu não me envergonho, claro que eu sei que Deus me perdoa, mas assim, quer dizer, me envergonho demais, assim, né, eu não gosto nem de falar, eu dei uma entrevista para Karina Bach, né, e teve gente que fala, não tá falando direito, né, não é querendo falar direito, porque eu não, sabe, também não quero entrar nesse assunto, né, em coisas que não edificam em nada, assim, sabe, né, mas, o ideal é exatamente você construir uma base sólida, como a Bíblia diz, né? Esperar mesmo, né? E Deus provê, né? Então a gente lê, às vezes, no Velho Testamento, né? Pessoas esperaram muito tempo, né? Isaac foi casar com mais de 40 anos, né? Por exemplo, né? E Sara esperou, Abraão e Sara esperaram um filho, né? Da promessa, 100 anos, né? Enfim. Então, assim, né, tem espera, né? A espera faz parte, o processo faz parte, né? E como eu já, né, hoje em dia, o que me, vamos dizer, me dá força é principalmente pelo que eu já errei. às vezes eu vou ser sincero, às vezes você fica tentado, né? Você fica tentado, mas quando eu olho para trás, eu vejo, poxa, eu já pisei tanto na bola, né? Eu já sei o caminho que isso vai levar, o desgaste que vai ter. Então eu falo, é melhor nem começar, entendeu? Se eu sei que aquilo realmente não vai, né, vai acabar virando uma coisa carnal, não vai virar um relacionamento, né? Mas eu ainda espero, né, que dê tempo, né, que antes que do arrebatamento, que eu possa ter uma família, né? Amém. É o que eu peço. Agora aquela coisa, né? Deus sabe. Também isso já deixou de ser não falo um ídolo, né? Mas durante uma época era uma coisa que eu não acho que era de Deus também, né? Um sofrimento, assim, sabe? Até, sabe, uma tristeza, Deus, né? Hoje eu já, sabe, é meio igual a Ana, sabe aquela história, né? Eu entreguei para Deus, assim. Eu sei. Se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for, eu sei que para as pessoas, o cara é ator, como tá falando, né? Não é que seja difícil, pessoal, acreditem, não. Oferta não falta, inclusive de mulher do mundo, né? É realmente uma decisão, entendeu? Né? Eu inclusive resgato uma questão, né, da minha família, de
né, dos meus pais se separarem, né, de eu resgatar essa questão, né, de relacionamento, né, ou, sabe, eu não quero, né, viver disfuncionalmente, assim, né, e a gente sabe o que acarreta, né, a questão de santidade, né, que a primeira coisa que às vezes é uma brecha aí que o resto da tua vida começa a degringolar a partir de uma brecha que você dá, né. De novo, né, eu aprendi isso nas duras penas, né, dando cabeçada, né, então é uma, né, é isso, é uma escolha que a gente tem que fazer, talvez para o jovem, né, aquela escolha, né, ouçam, né, a voz de quem já passou, né, para você não precisar passar pela mesma coisa, né, e sofrer, mas de novo, né, e também, quanto menos experiência, às vezes, de desgaste emocional você tiver, melhor, entendeu? Né, melhor se você se guardar, sabe, depois você vai ter que passar por um processo de cura interior, né? Então, é tudo, né, evitar sofrimento, né? E a realidade é que nem sempre você consegue ter essa cura interior e acaba brigando com Deus. A gente assiste esses casos frequentemente, né? Sim. De pessoas que se frustraram. Por exemplo, eu poderia ter vários filhos de casamentos, fora de casamento, entendeu? Deus, por exemplo, me guardou, né? Claro que se eu tivesse acontecido, iria ser uma permissão de Deus, né, transforma a maldição em bênção, ia ser mas, de novo, se você pode construir direito numa família, né? Então, por exemplo, é uma coisa que Deus me poupou, tem uma série de coisas, doença, né? Tem uma série de coisas sérias, né, de consequências sérias que podem acarretar e que, né, é isso, né, vale a pena realmente, né, fazer certo, começar certo, né, esperar e construir uma coisa com a bênção de Deus, né, para poder usufruir, né, e tomar outra coisa, né, para quem imagina, parece que eu não vou contar vantagem aqui, mas tive essa época aí que capas de Playboy várias e tudo, e posso falar, essa quantidade, no fundo é ruim para você, porque você perde um pouco a comparação. Às vezes você tem uma mulher, você só conhece aquela mulher, aquilo é santo, né? Você ama aquela mulher, né? Você não fica nessa coisa de, sabe, a tua mente de comparação, de milhões de comparações, assim, sabe? É muito mais fácil você amar alguém, né? E aquela pessoa ser a melhor do mundo, ser a tua esposa que você ama, do que você ter uma poluição ali de vários relacionamentos, né? Que isso depois joga contra, né? É uma coisa que é negativa, assim. Verdade. Bem, estamos conversando com o ator Felipe Folgosi, autor e escritor aqui no nosso programa Palavra de Vida, na rádio New Life Web, também aqui no nosso canal no YouTube New Life Web Rádio, né, agradecendo a presença dele, o tempo dele. E agora eu queria entrar aqui no assunto que ele mostrou aqui algumas vezes, mas falar um pouquinho, né, eu esqueci agora o nome, dos livros, do Aurora, mas tem um outro nome, do HQ, não é isso? HQ é história em quadrinho, né? Abreviação de história em quadrinho. Então é isso, né, pessoal? Para quem, inclusive, quiser conhecer, né, é só entrar em contato através das minhas redes sociais, né? Tem o Instagram, no meu Instagram, tem uma página no Facebook que chama Aurora HQ, tem um e-mail também, que quem não usar rede social, o e-mail é ffolgose1@gmail.com. Então tem esse material que tem uma trilogia, né? Deixa eu separar aqui, tirar o Knock Me Out aqui primeiro, peraí. Então tem essa trilogia, né, do Aurora... Peraí. Aurora, Ômega, são pesados também, né? Aurora, Ômega e Caos, tá? É uma trilogia que eu falo sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia de nova ordem mundial, de sociedades secretas, dessa estrutura de poder aí, né, de quem são os dominadores. Então, né, falo abertamente aqui de maçonaria, né, no Caos que eu escrevi em 2016, eu já falava de tatuagem eletrônica, já falava do grande reset, já falava, né, de resetar a economia, já falava de epidemia, né, Deus, sei lá, né, me deu aí, me conduziu, né.
Então esse é um material aqui incrível para de repente, falo muito de escatologia aqui, né? Uhum. Aqui no Ômega, por exemplo, eu só vou mostrar uma página, a página final, assim, sem dar spoiler, mas né, para o pessoal, né, a gente encerra aqui exatamente no Alfa e no Ômega, assim, tá? Então, e muita pesquisa, né? Não gastei alguns anos aí escrevendo esse material, vale a pena demais. A gente tem o Knock Me Out, eu já falei, né? Uma homenagem também aos filmes dos anos 80, tipo Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco. Quem gostou de Cobra Kai aí se amarra. Tem trilha sonora, então você lê ouvindo as músicas no Spotify, então sensação de que você está vendo um filme mesmo, né? E claro, de novo, né, com toda essa questão espiritual, assim, né, de autossacrifício, de superação, de amor. A gente tem Um Outro Dia, que é uma história que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, com essa história que eu abordo drogas, então o uso de droga, abuso sexual, política, lacração, tudo que o jovem enfrenta quando ele, principalmente, né, começa a entrar na faculdade. Então, material que eu gosto demais também, e serve, já recebi um feedback de jovem que estava deprimido, estava pensando em suicídio. Então, é um material que eu recomendo sem medo, né? De novo, né, não é para criança, tá, pessoal? Isso é um material, pelo menos, adolescente, né? Eu sempre falo para os pais lerem primeiro que eu acho que o pai vai gostar, né? Mas para ele, não, meu filho já tem maturidade suficiente, né? Teve pais que leram e falaram, meu filho com 8 anos já pode ler, mas eu recomendo um pouquinho, né, a partir dos 10, alguns, esse aqui, por exemplo, a partir dos 13, 14. E o último é o Comunhão, que é o que eu falei, que é um suspense com terror psicológico, né, que eu abordo essa coisa de você enfrentar o mal face a face, né? Aí o bicho pega aqui, decapitação, correria, eu brinco que é meu livro de Jó, junto com os Juízes, assim. Porque, a personagem principal, ela sofre mesmo, mas é isso, como você não perde a fé, como você vence o mal, né, tem uma redenção no final. Falo de falsos profetas aqui, né, de como, né, seitas e tal. Então, uma história incrível, eletrizante. Então é isso, pessoal. A gente tem essas 6 HQs aí que eu vou ter o maior prazer em mandar para vocês, né? Mando para o Brasil aqui, qualquer estado, mas também para o mundo inteiro, né? Só a Austrália que, não sei se agora já abriu, mas até pouco tempo estava fechado por conta aí da pandemia. Mas mando para os Estados Unidos, acho que uma vez por semana eu mando para os Estados Unidos aí. É facinho, chega numa boa, então nem procura na Amazon, entra em contato comigo que vocês vão receber com uma dedicatória, com o maior carinho. Ok, tá, então. Felipe, como surgiu você falar desses assuntos e o canal no YouTube? Como é que nasceu isso? Bom, o canal no YouTube eu comecei a fazer em 2006, só com vídeo de viagem, né? Eu já fui para mais de 40 países, eu sempre gostei de viajar. Então era meio que para os amigos, assim, aquela coisa, né, bem privado, né, assim, privado não, era aberto, mas assim, muito eu mostrando das viagens e tal. Aí em 2018, né, uma amiga minha da igreja, porque eu gosto desses assuntos, né, de tecnocracia, cibernética, nova ordem mundial, escatologia, há muitos anos que eu leio isso, né? Inclusive durante esse tempo que eu fiquei fora da igreja, né, continuei estudando isso, inclusive pela visão do outro lado, né? Uhum. E muitas vezes aquela coisa, né? Aquela coisa, você sai do culto, vai comer uma pizza, né? Então eu sempre comentava isso, né? Eu sempre falava de coisas que às vezes o cristão não sabe, né? O cristão lê a Bíblia, mas ele não estuda essas outras coisas. Então uma amiga minha da igreja, ela falou, olha, você precisa falar isso, você precisa compartilhar isso, né? E eu falei, não, tô falando aqui. Ela falou, não, você precisa, né, falar isso publicamente, né? E ela falou, faz uns vídeos no YouTube. Na época eu falei, né, mas como, né? Como que eu vou falar isso? As pessoas vão falar que eu enlouqueci, se às vezes, mesmo em reunião da igreja, em célula, tinha né, cristão que ficava achando meio teoria da conspiração e tal, eu falei, imagina as pessoas que não são da igreja, né? Mas aí Deus começou a tocar no meu coração, entendeu? E então, acho que o primeiro vídeo que eu fiz, né, acho que foi, não lembro se foi abril ou maio de 2018, né?
E desde então eu tenho, né, postado semanalmente, né, segundas e quintas, né, segundas, e agora o que eu tenho feito também mais recentemente é pegar livros que são importantes, livros assim que você não vai ler na universidade, inclusive livros que aqui no Brasil nem são publicados, né, muitos livros eu compro nos Estados Unidos, né, e também tem muita gente que não fala inglês, não entende inglês, então eu procuro meio que destrinchar para as pessoas, né, esses livros que é importante para elas fazerem uma visão, né, uma cosmovisão geopolítica, né, do que a gente está vivendo, que não é, né, às vezes as pessoas acham que as coisas simplesmente acontecem, né, sem saber que existe, não, que é muito pensado, né, existe uma elite aí mundial que assim, resumindo, trabalha para implementar o que vai ser o sistema da besta, que a gente lê, né, em Apocalipse 13, eles realmente, né, no fundo, eles trabalham, eles acreditam que o anticristo vai ser o Messias deles, então toda essa questão de globalismo, isso é a leitura, vamos dizer, exterior, né, é a leitura econômica, política, né, mas por trás existe esse elemento espiritual, assim, e isso, então, através tem, sei lá, quantos vídeos eu já fiz, geralmente são séries, né, porque não dá, os vídeos que eu faço são longos, em média 1h30, 2 horas, para, né, a gente entrar e falar. Então, o que eu estou falando agora, né, a série que eu estou, está nesse livro aqui, que é sobre a indústria da droga, né, como o Império Britânico controla, né, usa a droga já desde o século XIX para promover essa agenda globalista, né, vamos dizer, ter influência sobre países, né, sobre, vamos dizer, quebrar uma unidade nacional usando droga, enfim, né. Então, os últimos 2, antes desse, eu estou tentando criar um contexto para as pessoas entenderem, né? Então, falei esses 2 livros aqui sobre o estabelecimento secreto lá na Universidade de Yale, pertinho de vocês, né, em Connecticut, que eu visitei, e esse aqui chama O Estabelecimento Anglo-Americano, do Carol Quigley, que é um historiador muito importante. Então, aqui você traz exatamente como as universidades, tanto na Inglaterra e nos Estados Unidos, foram infiltradas pelo Illuminati mesmo, entendeu? E isso, pessoal, né? Então, por isso que uma coisa é eu falar, outra coisa é eu documentar com literatura, né? Tudo documentado, então, feito, tudo né? Bem amparado, né, Felipe? É muito interessante isso. Até a questão da droga, desculpa, né, atrapalhar seu raciocínio, esse livro eu estou acompanhando essa outra série também, né, como eles usam a questão da droga, né, e a gente, mas como assim, né, o traficante, a ponta de lança, assim, na frente, é uma coisa bem pequenininha, porque o cara que manda atrás mesmo é algo surreal, né? Sim, sim. É uma hierarquia, né? É uma hierarquia que envolve bancos, políticos, né? É realmente uma indústria, né? Um negócio sério, né? Não é brincadeira, não. Desculpa aqui que tá tocando o celular aqui. Peraí, deixa eu só abaixar. Pronto. Ok, sem problema, Tati. E eu queria saber como ele faz para se organizar, porque é tantos assuntos e a gente vê que ele faz com excelência, né? Ele vai a fundo, ele tem assim muitas pesquisas, acredito eu, né? Porque ele sempre, igual você falou, os seus vídeos são longos, mas é sempre detalhado, né? Sim. A gente vê que os seus livros, por exemplo, não são 60 páginas, são tudo livros com bastante página, então é tudo conteúdo. E isso leva tempo. Como você faz para administrar, para conseguir trazer isso tudo em público? Assim, é uma dedicação, né? Realmente eu vejo isso também como um trabalho para Deus, assim, de informar a igreja, principalmente a igreja, e as outras pessoas, que as pessoas se convertam, né? Então, graças a Deus também já tem gente que me fala, principalmente os vídeos de quinta, onde aí eu falo de Deus, né, trago uma palavra, são vídeos mais curtos, mais, né, inspiracionais e tal, mas já, né, muita gente me manda falar, olha, me converti vendo o vídeo, ou uma amiga minha se converteu. Então, para mim, isso sabe, isso é minha alegria, né? Me alegra demais, assim, saber que tá, né, surtindo efeito. Deus está usando para impactar, né?
Agora, então, para mim é uma questão de realmente colaborar, né? De missão, assim, eu vejo isso, né? E, assim, eu já gosto desses assuntos, eu já sempre gostei, porque eu sou nerd, sempre gostei de pesquisar para mim. Então, o que eu tenho feito é tentar compartilhar com as pessoas. Então, né, de novo, né, não é só propaganda não, pessoal, mas aqui tem um resumão, tá? Então, muito disso que a gente está vendo, né, está resumido aqui, né, em forma de história, com ação, com emoção e tal. Mas, né, fala, pô, em quadrinho, né, uma coisa infantil, boba, não. Vai dar muita informação de você entender, né, em vez de você ficar lendo, né, livros de, por exemplo, o que eu tô, né, eu peguei essa sequência aí meio que para ir preparando as pessoas para chegar num livro de mais de 1.300 páginas, né? Que a gente vai ficar alguns meses nele aí, mas que é importante as pessoas conhecerem para entenderem que, de novo, as coisas não acontecem assim, né? Que guerras não acontecem ao acaso, que eles planejam guerras, que eles controlam a mídia, né? E realmente é uma coisa pensada, inclusive, durante séculos, tá, pessoal? Eles pensam a muito longo prazo, né? Então, a igreja, a gente precisa saber disso. E é o que eu tenho procurado fazer. Além disso, né, tem vídeos que eu tenho meio que... Eu fazia antes no YouTube mesmo, mas eu não tenho mais postado no YouTube, porque eu já levei 2 strikes e eu não quero perder o canal. Então, eu estou postando em outros canais, outras plataformas, que é o Rumble e o Odyssey, que eu faço o apanhado das notícias, geralmente a cada 2 semanas eu tenho feito, onde eu pesquiso muito essa questão de transhumanismo, né? Para quem nunca ouviu falar de transhumanismo, é toda meio que uma filosofia que essa galera tem de querer ser imortal, basicamente, né? De mudar a fisiologia humana, né? Fundir o homem com máquina. É uma coisa muito... parece ficção científica, mas não é. Né, de tecnocracia, isso, como usar a tecnologia para controlar a população através de cibernética. Então, todos esses temas que, vamos dizer, trazer esses temas à tona e à baila para as pessoas começarem a entender o que são essas coisas, né, e não serem enganados, né, como, né, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, exatamente eu quero trazer para quando a mídia, não, né, uma doença aí, que para essa doença aí você vai ter que, né, ter um certificado digital que vai ser... Não, peraí, né, isso aqui tudo tem um planejamento a muito longo prazo. Então, nesses vídeos eu cubro desde, né, de geopolítica, de tecnologia e também a parte espiritual, né, porque eu vejo tudo isso com o olhar bíblico, né, à luz da Bíblia, falando sobre escatologia, para tentar, né, passar para as pessoas, né? Não que eu não sou dono da razão nenhuma, mas eu sei que, inclusive por coisas que eu pesquisava e eu via, né, com o passar dos anos acontecendo, que Deus tem usado, né, a mim e a outras pessoas, né, como um veículo assim para avisar, né? Quer dizer, de novo, né, eu não me considero profeta, nada disso, mas simplesmente um beriano, ou talvez como a tribo de Zacar, que viu o sinal dos tempos, né? Que Jesus falou que nós deveríamos ser como a tribo de Zacar, que vê os sinais dos tempos, né? Então é isso, né? Eu procuro ficar atento primeiro para mim mesmo, né? E tentar compartilhar isso não só com cristãos, né? Mas a princípio com cristãos e com as pessoas que, né, que ouvirem isso e verem, né? Não, a Bíblia é real, né? As profecias estão se cumprindo, né? Então, deixa eu me converter, deixa eu fazer as pazes com Deus aí, né? Felipe, hoje você observa os sinais dos tempos estão se cumprindo, guerra, os rumores de guerra, como você analisa tudo isso que está acontecendo hoje no mundo? Não, é muito claro, né? Na verdade, desde a fundação do Estado de Israel, né, em 14 de maio de 1948, você tem um grande marcador profético aí, né, de que né, a geração que visse, né, o retorno de Israel, né, ela seria a geração que veria, né, a volta do Messias. Então, né, tem 70 anos, a gente ainda está nessa geração, e é muito do que Jesus falou, né, nos evangelhos, falou em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, sobre os últimos tempos, que eu acredito que a gente está, né, nas dores de parto,
né? Tem gente que, não, já tem selos aí sendo abertos. Não, eu não acredito que isso, o anticristo já teria que ter sido revelado, né? Eu acredito no pré-tribulacionismo, eu acho que a igreja vai ser, né, retirada, mas que a gente está nas dores de parto, não tenho a menor dúvida, assim, né? Mas essas dores de parto, no início ou já está bem avançado? Olha, o que são as dores de parto, né? Elas são intervalos que cada vez mais vão diminuindo e aumentando a intensidade até o parto, né? Uhum. Então, assim, eu acho muito difícil a gente não ver o que aconteceu em 2 anos, né? Como... E olha só, se a gente junta isso, a questão bíblica, com o que essa galera tem planejado, né? Com que, por exemplo, né, vários órgãos, como o Fórum Econômico Mundial, aponta para 2030, como a ONU tem, né, o planejamento de sustentabilidade deles, 2030, né? Várias questões apontando para 2030. Né? Agora, 2025 já é o que o Banco, né, de Acordos Internacionais determinou como a data limite para todo o sistema financeiro mundial ser digitalizado. Então, daí você fala, peraí, então se fala, né, em Apocalipse 3 que ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca da besta, a gente está vendo essa estrutura sendo implementada, né? Então é muito claro, né? Só quem não está ligado, não presta atenção, que não está vendo, né, que realmente as coisas estão se cumprindo. Esse novo dinheiro vai ser rastreável, né? Esse novo dinheiro, agora né, eu te dou uma nota, não tem ninguém rastreando, né? A partir do momento que é tudo digital, né, não só é rastreável, como eles podem controlar o que você consome, né? Tem a tal da carteira de carbono, né? Eles, né, na China agora, por exemplo, o crédito social, né, determina, está ligado assim, com a tua presença online. Se você posta qualquer coisa contra o governo, eles já te cerceiam, né, a moeda digital chinesa, que ela expira, ela tem um prazo de validade, então você também não consegue economizar. Enfim, um negócio sério que a gente já está vivendo. Então, né, ninguém sabe o dia, a hora, né, nem os anjos, nem o filho, só o pai. Eu acho um erro ficar tentando estipular a data, né? A gente sabe, já que tem asteroide aí, né, previsto para passar muito perto da Terra em 2029, né? A Bíblia diz, né, em Apocalipse a gente lê que vai ter um asteroide que vai, né, haver um impacto aqui, isso é bíblico, né? Então, eu não sei, né? De novo, o arrebatamento é uma profecia que ela não precisa de nenhum condicional bíblico, né? Você não tem nenhuma profecia que precisa ser cumprida para que o arrebatamento aconteça. Então, pode ser hoje. Eu acho que a gente deve viver, na verdade, como se, a cada dia, como se, né, fosse o dia do arrebatamento, né? Como as virgens sábias, né, que sempre estão com óleo na lâmpada. Mas que, assim, eu não sei, a minha sensação é de que está muito próximo, assim, eu acho que é na nossa geração, eu acho, assim. Felipe, o governo americano falou, né, até acho que você comentou em um dos seus vídeos, sobre que é necessário, né, se faz necessário uma nova ordem. A gente vê realmente a questão da moeda, porque antes eu acho, né, de repente eu posso estar sendo leigo, mas pensava assim, uma só moeda, a gente pensava de repente o dólar ia mandar no mundo todo, mas a gente está vendo que uma só moeda está vindo de uma outra maneira, que você vai poder mexer em qualquer parte do mundo, cambiar, trocar, né? Lógico, sendo rastreado, mas, né, tudo bem. O que você analisa dessa nova ordem? Né? Você falou da agenda, de formação da ONU e tudo mais, mas como você analisa isso? Esse termo já por exemplo, eu já li livros do H.G. Wells, que na década de 30, né, que é um socialista fabiano lá da Inglaterra, ele já falava o que é a nova ordem mundial. Ele falava que a gente tem que lidar com isso como se fosse uma religião, ele fala. Né? E outra coisa ele fala é a implementação do comunismo global. Então,
né, por mais que o Fórum Econômico Mundial não fale, o comunismo é o coletivismo, é a mesma coisa. Você não vai ter nada e você vai ser feliz, é acabar com propriedade privada, né? É acabar com a possibilidade de você ter um carro, ter uma casa, né? Agora, cada vez mais nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão inflacionando o mercado imobiliário, estão comprando casas, né? Tem a BlackRock, que é o maior fundo de ação do mundo, comprando bairros inteiros para fazer o quê? Com que as pessoas não comprem casa própria e para fazer o quê? Com que todo mundo dependa do governo, te forçar a obedecer, né? E toda essa questão que estão implementando através de guerra, de conflito, para acabar, inclusive o Biden falou, vai ter problema de comida, né? Como Jesus falava, olha, vão ter, né, vai ter fome. Então isso é fabricado, é uma crise, é uma inflação fabricada, é uma falta de petróleo fabricado, né? Os preços, você sobe o preço de gasolina, você inflaciona toda a economia, né? Você lembra, há pouco tempo atrás, no governo do Trump, os Estados Unidos eram independentes de energia, né? Com extração de petróleo. O que eles fizeram? Eles fecharam, né, oleodutos, fecharam a extração de petróleo. Por quê? Parece que é um contrassenso, é um tiro no pé, não, porque exatamente eles querem criar crise, eles querem fazer com que a classe média quebre e fique dependente do governo, da tal da renda básica universal, né? Você teve nas últimas eleições o Andrew Yang, que era um candidato democrata, que obviamente nunca tinha a menor possibilidade de ganhar, né, a vaga para concorrer à presidência, que ele só... O papel dele, a função dele nos debates que passaram em várias TVs americanas era falar para a população sobre a renda básica universal, era criar awareness, né? Para que as pessoas... renda básica universal, né? Universal Basic Income, né? UBI, para que as pessoas já entendessem, começassem a entender, exatamente porque isso que vai ser implementado, como na China, só que o quê? Então, por isso que eles querem quebrar o empreendedorismo, por isso que o Biden está... É isso, o Biden, cara, é a estrutura de poder mundial, colocaram esse cara exatamente para quebrar a economia e quebrar... Isso também é profético, né? Os Estados Unidos, ele não aparece profeticamente, né? E no vídeo lá do Fórum Econômico Mundial, dos 8 pontos até 2030, eles falam que os Estados Unidos, no segundo ponto, ele fala que os Estados Unidos não vai mais ser a superpotência mundial, né? Vai ser agora uma confederação de países. Isso casa também com o que a gente lê na Bíblia, né? Dos 10 chifres, né? Esses 10 países que vão reinar nos últimos dias, que dos 10 vão sair 3 e dos 3 vai sair o pequeno chifre, que é o anticristo. O governo global, eles trabalham por isso há muito tempo, né? Uhum. O Cecil Rhodes, que criou uma sociedade secreta, né? No século XIX, ele já falava, né? Todos eles trabalham ali por internacionalização, né? O comunismo foi implantado na Rússia, né? Não nasceu da Rússia, né, eles acabaram lá com a dinastia da Romanov, acabaram com o czar, para implementar o comunismo lá. Isso veio, né, surge na Inglaterra com o Illuminati, na Alemanha, vai para a Inglaterra, né, que já tinha toda a tradição maçônica lá, ligado desde a Idade Média, com Francis Bacon, né, a primeira rainha Elizabeth. Eles se infiltram lá junto com a maçonaria e trabalham desde a Revolução Francesa, né? É isso, revoluções, eles precisam de crise. A Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui, esse e o Tragédia de Esperança, né, o que eu falei que tem mais de 1.300 páginas, deixa muito claro, né? E quem é esse cara? Simplesmente ele foi professor do Bill Clinton, não é um qualquer, entendeu? É um cara que ele fala, né, da Universidade de Georgetown, que é uma universidade jesuíta, lá em Washington. Então, assim, é gente que sabe da estrutura de poder. Então, o importante é isso, não adianta a gente analisar simplesmente historicamente, né, se não tiver a visão bíblica, e também, às vezes, a visão bíblica, às vezes falta informação do que essa galera está implementando. Quando você junta as duas coisas, fica muito claro o que a gente está vivendo. Então, Felipe, você falou, né, a respeito assim, das coisas que são programadas. A gente teve uma pandemia aí que as pessoas estavam realmente sendo pressionadas a seguir um sistema. E aí agora veio a guerra, né,
entre Ucrânia e a Rússia, e de repente a pandemia não se fala mais. Isso também foi programado no seu ponto de vista? É óbvio, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, né? Para quê? Enfim. Mas, assim, nos meus vídeos, né, eu falo com mais tempo e com mais profundidade dessa questão aí, se quem se interessar. O Putin, ele participou do programa de jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, como o Zelensky, ambos são... Então, eles sempre trabalham com oposição, para implementar o que eles querem. É a tal da dialética de um filósofo alemão do século XVIII chamado Hegel, a dialética hegeliana. Então, tese e antítese para chegar na síntese. Imagina um triângulo, tá? Então, eles sempre precisam de crises para chegar num objetivo, que é a implementação, né, da agenda deles. Então, eles viram que vamos dizer, a pandemia desgastou, eles estavam vendo, né, o que o povo no mundo inteiro estava se rebelando. A última que a gente viu foi no Canadá, nos caminhoneiros, né? Então, já estava contraproducente, né? Eles trouxeram o quê? Esse conflito para continuar a agenda do quê? De quebrar a economia, né? de trazer inflação, tá? Então isso é temporário também. A carta da pandemia tá guardada, tá? Não sei. Imagina, o próprio Bill Gates já escreveu um livro falando da próxima pandemia, porque ele já, logo quando começou em 2020, eu li uma matéria do MIT, do jornal do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, né? Que é talvez a maior faculdade de tecnologia nos Estados Unidos, né, junto com a Caltech lá na Califórnia, eles falando, olha, vão ser ondas, né? Eles já falavam, ondas é igual o quê? É igual dor de parto, são ciclos, né? Eles, nesse documento, na época, no vídeo que eu fiz lá, né, botei esse documento deles, falando, então, vão ser ondas. Então, assim, abre, por quê? Porque senão a população reage, eles são minoria, né? Então, você não controla bilhões de pessoas. Então, eles vão apertando a porca até a hora que o povo grita, não aguenta, aí eles tiram o pé do acelerador, trazem outra questão, como foi, você vê a mídia de uma hora para outra parou de falar, os democratas de uma hora para outra tira a máscara, né, no State of Union, nesse ano, né, que é o discurso do Biden, né, que todo presidente americano tem que fazer uma vez por ano, né, já ninguém mais tinha máscara, tipo, esqueceram. Então, 2 anos de doutrinamento, né, de lavagem cerebral, máscara, cuidado, medo, esqueceu, não tem mais, né? Ninguém mais fala, né? Mas tá guardado, porque agora de repente virou Ucrânia, né? E é isso, eles trabalham nesses ciclos, assim, entendeu? Mas sempre para uma agenda, sempre, né, apertando mais, e a hora que eles sentirem que, né, que tá dentro da agenda deles, da programação, porque eles têm uma programação, né? Isso eu já falei, tem um documento de 2010 da Fundação Rockefeller, delineando, né, os passos há 10 anos, assim, eles pensam a longo prazo. Como a ONU pensa, né, eles falam, olha, a gente tem até 2030 para implementar esse mundo onde acabou com a sociedade. Como que você vai acabar, como que você vai transformar a forma que as pessoas negociam, né, trocam dinheiro? É isso que é o grande reset, né? Então, assim, em breve, né, eu falo, aproveita e vai bastante no shopping, vai, né, bastante nos lugares que você gosta sem máscara, porque, eu não sei, em breve aí vai, né, já começaram, não, a China de novo, né, a China está em lockdown, está em quarentena, é uma carta na manga que eles têm para o momento, qualquer momento que eles quiserem, eles, né, de novo, os números estão subindo, a mídia bombardeia, as pessoas que ficam, né, recebem suas informações só pela mídia, vão continuar ficando amedrontadas, vão ficar doutrinadas e vão, né, acquiesce em inglês, né, vão aceitar, né, vão, não, né, amém, e tudo isso, né, de novo, né, uma preparação aí, né, ao longo dos anos, essa implementação do que será o sistema da besta, né. Só para finalizar, o que antes era teoria da conspiração, hoje é tudo verdade. Exato, né, então, por exemplo, né, o Russian hoax, né, assim, o Putin, o Trump, né, ele estava ligado com os hackers russos, né, quem que estava
junto com os russos, os democratas, né? Então, o que era a teoria da conspiração deixou de ser. O laptop do Hunter Biden, a mídia, teoria da conspiração, deixou de ser. Enfim, de novo, né, pessoal? O termo teoria da conspiração é tudo que vai expor eles, e eles não querem ser expostos, então a mídia oficial, que é paga por eles, né? Não, isso é teoria da conspiração, até o momento que deixa de ser, né? Enfim, pessoal, eu realmente preciso ir aí, vou me despedir de vocês, né? Agradeço o convite. De novo, né? Para quem quiser conhecer os quadrinhos, é só entrar em contato comigo. E é isso, né? Os vídeos estão aí também, né? Conheçam o canal. Vamos deixar aqui na descrição o link para o canal no YouTube do Felipe Folgosi, link também para o Instagram e Facebook. E você que estiver interessado no livro e saber mais de tudo aquilo que ele falou um pouquinho aqui com a gente, é só ir no link que tem tudo lá. Felipe, muito obrigado. Deus abençoe rico e poderosamente a sua vida. Eu espero que a gente tenha uma outra oportunidade, um outro momento de estarmos juntos mais uma vez, né, Stati? Isso mesmo. Aqui foi rapidinho, mas se você quer saber mais desses assuntos que foi falado aqui, tem um canal do Felipe, com certeza é de uma riqueza de conhecimento muito grande. Eu falo porque eu não tinha noção nenhuma, o Cláudio me indicou. No início eu fiquei meio assustada com tudo que eu ouvia, mas a gente ora e o Espírito Santo vai, né, revelando ao nosso coração. Então, muito obrigado, Felipe, por essa disponibilidade em abençoar vidas, que o Senhor continue te usando com ousadia e graça a cada dia, te orientando na sua caminhada, e que Ele venha enviar a princesa que Ele tem reservado para a sua vida. E te faça muito feliz. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Felipe. Um abraço com Deus. Amém. Um abraço. Vocês também. Tchau. Então, conversamos com o ator Felipe Folgosi aqui no nosso programa Palavra de Vida. E que programa, né? Nossa, Cláudio, a gente, né, acompanha já o trabalho do Felipe, e são assuntos realmente do dia a dia, né? São assuntos que estão em evidência, e todo assunto que vai surgindo na mídia, ele sempre traz um esclarecimento, né? Biblicamente falando, de orientação, não é com intenção de apavorar ninguém, mas nós precisamos buscar o conhecimento, porque a Bíblia fala, né, que a gente peca por falta de conhecimento. É verdade. E a gente precisa, eu falo com vocês, eu tenho mais dificuldade de absorver, o Cláudio tem mais facilidade. Então, o que a gente faz? Troca figurinha. Por quê? Eu entendo, às vezes, de um jeito, ele entende de outro. E aí a gente acaba absorvendo melhor. Então, com certeza, um programa muito rico, né? E Felipe tem abençoado muitas vidas através da vida dele, sobre o testemunho dele. E a gente tem que ficar alerta, né? A Bíblia, há 2000 anos, já fala sobre esses assuntos. A Bíblia em 3D é a que a gente tem tido a oportunidade de ver, e o mais importante é estarmos sempre preparados, buscando estar, né, bem com Deus, bem com o Senhor. Isso aí com certeza é o mais importante. A Bíblia é um jornal atualizado, né? É verdade. Bom, finalzinho do nosso Palavra de Vida de hoje. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora nesse programa abençoado, que realmente tenha sido uma palavra de vida para você, né, que abriu o coração e recebeu. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. E lembre-se sempre, a família é tudo. Bye!